oitavo ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Peguem sua apostila, página 54. O que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar poema. O poema e as suas características. Ok? O que um poeta usa para fazer poema? Palavras, certo? Então essa é a matéria-prima do poeta para se fazer um poema. Assim como o joalheiro, ele esculpe o diamante, as pedras preciosas, até chegar na perfeição, é isso que um poeta faz com as palavras. Ele vai ajustando, esculpindo, escolhendo as palavras certas, né? Fazendo uma seleção de palavras até chegar na perfeição. Por isso que a gente diz que a matéria-prima do poema, de um poeta, de qualquer escritor, na verdade, são as palavras. São as palavras que ele usa para chegar na arte dele. E aqui eu tô explicando um pouquinho desse comecinho, depois vocês leiam para encaixar com o que eu tô falando. E aí, o poeta ele escolhe as palavras só porque é bonita, só porque ele acha legal. Tem vários critérios para escolher uma palavra, né? O som dela, se ela rima, se ela não rima, o tamanho dela, para ver se vai ali na contagem vai dar certo, né? Vai ter a contagem de sílabas que ele quer. O som que ela produz, se tem mais vogais, se tem mais consoante, tudo isso conta, tá? A gente às vezes escreve, acha que escrever poema é muito assim, vou escrever o que der na minha cabeça, não é bem assim. Geralmente os poetas eles calculam bastante. Hoje a gente vai aprender algumas coisas referentes ao poema. O que é verso? O que é estrofe? O que é métrica? O que é rima? Para começar, o que é o verso? Cada linha do poema. Eu vou pegar um exemplo para vocês, peraí. Pronto. Eu peguei um livro de poemas que eu tenho do Mário Quintana. É um poeta que eu gosto bastante. Vamos ver o que é verso. Deixa eu escolher um poema dele aqui. Aqui ele tem algumas quadrinhas que são poemas de 4 versos. Não dá pra confundir com haikai, que são de 3 versos, né? Ó, título, 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 título. Tem 4 poemas aqui nessa página, tá? Cada linha dessas é um verso. Então esse poema aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 versos. Entendeu? Verso é a linha do poema. É isso. E aí, o que é estrofe? A gente vai pra estrofe agora. Estrofe é um bloquinho de versos reunidinho. Aqui só tem um, ó. Isso aqui é uma estrofe de 4 versos e acabou o poema. Deixa eu pegar um exemplo com mais... que dá pra ver melhor. Título. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos. Quantas estrofes ele tem? 1, 2, 3, 4. Cada bloquinho desse separadinho por um espaço no meio é uma estrofe. Tá entendido? Agora vem a parte difícil. O que é métrica? É medir. Como é que a gente mede um verso? Não é com uma reguinha, não é assim, não é com uma fita métrica. É com a contagem de sílabas. A métrica de um poema é quantas sílabas ele tem em cada verso, em cada linha. Quantas sílabas tem aqui? Quantas tem aqui? Quantas... Entendeu? Contar quantas sílabas tem em cada verso. Aí você pensa... fácil, né? Eu sei contar as sílabas. Por exemplo... Tu, do, o, de, que, te, lembrares. 9 sílabas, né? Ai, nossa, contei 9 sílabas. A métrica desse verso é que ele tem 9 sílabas. Não. Tá errado. O jeito de contar sílabas que a gente conta normal, língua portuguesa, não é o mesmo jeito de contar poema. Por isso que eu falei que agora a gente chegou numa parte um pouco mais difícil. É porque a gente tá muito assim acostumado, sabe? A gente tem uma ideia chiclete na nossa cabeça que sílaba é daquele jeito e aí chega um jeito novo de contar a sílaba. E aí a gente fica meio assustado, né? Vou ensinar pra vocês a contar sílaba poética. Eu vou continuar usando esse exemplo aqui. Tu, ok. Do, ok também. O, tudo o. Quando a gente lê esse verso, tudo de que te lembrar, é até ruim de falar. Mas vogais, elas tendem a ficar juntas. O som meio que engatam no outro, gruda no outro. Esses dois os, eles acabam grudando. Então, tu, do é uma sílaba só. Então, tu vai grudando vogais. Então, tu, do, de, que, te, lembrar,
tem 7 sílabas. Por quê? Ó, vou fazer essa aqui com vocês. Tudo de que te lembrar. Por que eu não contei o res? Por que eu digo que esse verso só tem 7 sílabas? Além de colar uma vogal na outra, você também só conta até a última sílaba tônica, até a última sílaba forte. Tu pega a última palavra que tem no verso, nesse caso lembrares, e vê qual que é a sílaba mais forte dessa palavra. Lembrares. Forte é o brá. Por isso que a gente só vai até ali. Então, sempre quando tu chega na última palavra, tu só conta até a última sílaba forte. Vou contar outra aqui com vocês. E1 é uma só. Por quê? Porque o E gruda no U. São vogais, né? E1, barco, bem, vagaroso. Quando chega na última palavra, qual que é a sílaba mais forte? Vagaroso. Qual que é a sílaba mais forte? Vagaroso. É o ro. Então, o que a gente faz? A gente ignora o zo. A gente conta até o ro. E1, uma sílaba. Bar, segunda sílaba. Co, terceira sílaba. Bem, quarta sílaba. Vá, quinta sílaba. Ga, sexta sílaba. Ro, sétima sílaba. Esse verso tem 7 sílabas poéticas. A gente chama ela assim para não confundir com as sílabas das palavras normais que a gente já sabia contar. Então isso é métrica, contar as sílabas de cada verso. Vocês acharam que poeta não fazia conta, não ia só escrevendo o que dava na cabeça? Não, gente. Até os anos 30, na verdade, a tua arte só valia, a tua poesia só valia alguma coisa se ela fosse assim, toda contadinha, toda certinha. Se eu fazer um poema de 10 sílabas, né, cada verso, todos os versos tinham que ter 10 sílabas, tudo contadinho. E não é uma conta fácil, como a gente viu, né, é uma conta diferente. Não era tão fácil assim ser poeta. Continuando sobre métrica, tem alguns nomes que é importante saber. Versos com 5 sílabas se chamam redondilha menor. Grava esse nome aí, redondilha menor. Está aqui na página 55, aqui. Redondilha menor. E os de 7 sílabas, redondilha maior. Redondilha menor 5, redondilha maior 7. Também tem aqui redondilha maior. Na apostila não tá assim destacado, tá? Então procurem destacar porque esses nomes são importantes. E 10 sílabas? Aí tá destacado, tá aqui embaixo, ó. Decassílabo. Tu pega e vê, olha, esse verso tem 10 sílabas. Ah, então ele é um decassílabo. A gente chama assim, tá? Vamos para as rimas. Você já sabe o que é rima, né? Quando uma palavra tem aquele finalzinho que se parece com o da outra palavra. Lua, rua. Porque os dois terminam com ua, eles vão ser parecidos na hora de falar. Flor, amor, dor, pavor, né? Tudo termina com or, vai rimar, claro. Mas e nos poemas? O que acontece? A gente pode ter 3 tipos de rima. Interpolada, alternada, emparelhada. Vou usar de novo um poema do meu amigo Mário Quintana. Achei uma aqui muito legal. Por mais raro que seja, ou mais antigo, só um vinho é deveras excelente. Aquele que tu bebes calmamente, com o teu mais velho e silencioso amigo. Pra gente falar de rima, a gente vai prestar atenção nas últimas palavras. Antigo, excelente, calmamente, amigo. Quais palavras rimaram com quem aqui? Antigo rima com amigo. Excelente rima com calmamente. Como é que a gente faz esquema de rima? Vou mostrar pra vocês. A primeira palavra que surgiu aqui no final da sílaba, a gente vai dizer que é a letra A. Ó, letra A. Qual rimou com antigo? Amigo, né? Então ele também é A. Então é A. Todas as rimas, né? Tudo que for terminar com igo, amigo, antigo, vai ser A. Nesse caso aqui. Daí tem a segunda rima. A segunda rima segue em ordem alfabética, é a rima B. A rima B foi excelente, calmamente. Então aqui temos um esquema de rima. A, B, B, A. Esse esquema de rima chama-se interpolada, ó. Inter, tem uma dentro da outra. Entre as rimas As tem a rima B. Interpolada.
Isso aí vocês vão ter aqui na apostila. E agora as alternadas. Alternada, ó, alterna. Uma hora uma, outra hora outra. Uma hora uma, outra hora outra. Tem uma bem aqui. Meu Deus, foi sem querer, achei essa página e tem tudo. Só vamos prestar atenção nas últimas palavras. Ventura, infeliz, procura, nariz. Quem rimou com quem? Ventura com procura. Infeliz com nariz. Primeira rima sempre é a letra A. Ventura, ventura é A. Quem rimou com ventura mesmo? Procura, então procura é A. Parzinho com parzinho, ó. A com A. Segunda rima é sempre B. Infeliz. Quem rimou com infeliz? Nariz. Então é B também. Parzinho com parzinho. Ó a diferença. A, B, B, A. A, B, A, B. Interpolada, porque ficou uma no meio, entre, né? Entre os polos, interpolada. E a que ficou alternada. A, B, cada hora era uma, ó. Agora a gente vai pra emparelhada. A emparelhada é quando elas já vêm um parzinho uma embaixo da outra. A, B, B. Então é quando o primeiro rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. Só queria um exemplo. Ele não escreve nenhuma rima emparelhada. Então vamos fingir que essa aqui é, tá? Como é que seria pra ser emparelhada? A gente tem aqui vidas, mundo, esquecidas, fundo. Mundo rima com fundo, vidas rima com esquecidas. Para ser emparelhada, as rimas A deveriam vir uma embaixo da outra. Deveria ser, ó, vidas esquecidas. Vidas aqui, esquecidas aqui. Na última palavra, tá? O verso continua igual. Vidas esquecidas. Mundo, fundo. Daí seria A, B, B, tá? É possível também fazer rimas dentro dos versos, tá? Nessa página 56, aqui ó, os verdinhos são rimas que estão dentro do verso. Joia, boia, comida, vida. Mas quando elas estão dentro do verso, a gente não faz essa classificação de se é alternada, se é emparelhada. Essa classificação é só contando as rimas de final do verso. A última palavrinha do verso, ver com quem que ela rima. Próximo conteúdinho aqui, poemas de forma fixa. Vocês vão conhecer alguns, tem vários poemas de forma fixa. O que é isso? É um poema padrão. Vocês acabaram de aprender um poema de forma fixa, o haikai. Haikai é o nome de um tipo de poema, de forma fixa. Porque vocês já aprenderam que ele tem uma forma fixa. São 3 versos. Se tu faz 4 versos, já não é haikai. E tem mais poemas assim, que tu fala o nome dele e a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Vocês vão aprender soneto. Grava aí, hein? Soneto. Aqui tem um exemplo de soneto. O que é um soneto? Ele tem que ter 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes tem que ser de 4 versos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E as últimas 2 estrofes tem que ter 3 versos cada uma. 3 e 3. Isso é um soneto. Se tu fizer uma coisa qualquer diferente disso, não vai ser mais um soneto. Dei uma lida, tá? Pra entender melhor isso daqui. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa modernização, né? Poesia clássica e poesia moderna. Poesia clássica é essa que eu tava explicando pra vocês. Era tudo contadinho, tudo certinho. Se tu não fizesse assim, não era nem considerado uma poesia. Era uma porcaria. Tá? Ninguém ligaria pra ti se tu fizesse uma poesia sem sílabas contadinhas e sem as rimas certinho. O que nasceu depois dos anos 30, depois do modernismo? O modernismo trouxe novos jeitos de escrever poesia. Então, ficou permitido fazer poesia sem rima. O que é um verso que não tem rima? O nome dele é verso branco. Versos brancos, vocês têm aqui. Está aqui esse trechinho. Cada verso que não tem rima é um verso branco. É como se ele estivesse em branco, tá? Sem rima, em branco. Verso branco. O que mais que aconteceu com a modernidade? Ficou permitido também fazer poemas sem contar sílabas. Tipo, tanto faz se o primeiro verso tem 7 sílabas, depois tem 10, depois tem 8, depois tem 9. Também ficou permitido, digamos assim, tá? Também é considerado poesia tu fazer um poema com quantas sílabas tu quiser em cada verso. E aí, como é que se chama isso? É uma forma livre, tá? É livre, poema livre, forma livre. Tem a forma fixa, que é aquela, né, toda contadinha, e tem a forma livre, que tu vai escrevendo sem se preocupar em contar sílabas. Entendido? Leiam bem essas páginas para entender bastante sobre poesia. Se vocês tiverem um livrinho assim de poesia por aí, ó, tenta ver se vocês conseguem contar as estrofes, contar os versos, fazer o esqueminha de rima.
Se quiser, mostra pra mim, manda uma foto, vê se você fez certo, pra treinar mesmo isso daí. Até a próxima. Beijos!